Bom dia a todos! Hoje é 29 de julho de 2026 e temos grandes acontecimentos se desenrolando no Oriente Médio neste momento. Ontem mesmo, o CENTCOM divulgou um A-10C. Ontem à noite, por volta das 22 h, no horário padrão do leste dos Estados Unidos, um A-10C Thunderbolt II apareceu na página X do CENTCOM como resposta às milícias iraquianas controladas pelo Irã. Então, o Comando Central dos Estados Unidos colocou no topo de um anúncio uma foto daquele belo A-10C e agora parece que estava atacando, ou pelo menos alguns caças estavam. Não foi confirmado se era o A-10, mas quando o CENTCOM publica uma imagem assim, esses proxies podem ficar um pouco preocupados. Então, mostrar o Warthog é um recado direto, e aqui está a sequência. Aqui está tudo o que aconteceu. O A-10 Warthog, incrivelmente capaz. Lembre-se, até munições com urânio empobrecido podem ser carregadas nessa coisa, e ela pode absolutamente dizimar o inimigo, mas tudo isso aconteceu em 6 horas. Então, às 17 AK-45, ontem às 17 AK-45 no horário do leste, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lançou vários mísseis balísticos a partir do Irã contra forças dos Estados Unidos no Oriente Médio, com vídeos vindos da Jordânia mostrando vários desses mísseis sendo espalhados pelo céu e interceptados por mísseis interceptadores, alguns deles potencialmente até interceptados antes de chegarem lá pela Marinha dos Estados Unidos. O Comando Central chamou exatamente pelo que era. Foi uma tentativa de ataque surpresa. Cada míssil foi interceptado, nada passou, nenhum americano se feriu. E então os Estados Unidos responderam. O Comando Central e as Forças Armadas da Arábia Saudita realizaram ataques conjuntos de precisão no leste do Iraque contra milícias alinhadas ao Irã, que o IRGC havia direcionado para atacar forças americanas e a infraestrutura energética saudita. Aeronaves de combate dos Estados Unidos e Arábia Saudita atingiram várias instalações terroristas de logística e armamentos com números impressionantes. Mais de 30 ataques de drones dirigidos pelo IRGC em 72 horas, além de mais de 600 tentativas de ataques contra americanos no Iraque apenas entre fevereiro e abril. E agora vamos falar sobre o equipamento. Não confirma que o A-10 esteve envolvido, mas sim essa foto não é nada sutil, como um recado para o Ayatollah de papelão de que eles acabaram de ser avisados por uma banheira de titânio. Esse é o A-10C. Ele tem o GAU-8 Avenger e pode ficar na área mais tempo que qualquer outra aeronave do nosso inventário. E então a Força Aérea Real Saudita, operando uma das frotas de F-15E mais capazes do mundo, entrando no Iraque ao lado dos Estados Unidos é simplesmente enorme. E são os F-15s e F-15SA, F-15 extremamente capazes. Nós vamos explicar como o F-15 trabalha em conjunto com o A-10, como todos esses ataques aconteceram. E depois, fique para a sessão de resumo global, porque algo impressionante está acontecendo entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos, mostrando que essa coalizão no Golfo com os Estados Unidos está se fortalecendo como nunca antes. Além disso, o presidente Zelensky visitou o Salão Oval e depois seguiu para Lockheed Martin. Vamos falar sobre tudo isso, que corresponde a cerca de 3/4 do vídeo. O Irã se achou poderoso ao lançar mísseis balísticos, mas o verdadeiro durão apareceu e não precisou falar nada, só dizer Burt. O Comando Central divulgou os dois comunicados mencionados com poucas horas de diferença e é importante lê-los para mostrar a sequência dos acontecimentos. Então, às 5h45 da tarde, hoje, no horário do leste dos Estados Unidos, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica lançou vários mísseis balísticos do Irã, tentando atacar de surpresa forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Todos os mísseis iranianos foram interceptados. As forças dos Estados Unidos seguem vigilantes e alto estado de prontidão. Um oficial dos Estados Unidos disse ao Jerusalém Post que ao menos 4 mísseis balísticos foram lançados contra bases americanas na Jordânia, classificando o ato como um grande ataque. Veja o que o antecedeu. O negociador iraniano Seyed Mohammad Marandi havia postado publicamente pouco antes do lançamento desses mísseis que o Irã estava totalmente preparado para uma guerra total e então a resposta veio após o lançamento dos mísseis. Eles também afirmaram que não negociariam sobre o Estreito de Hormuz. Essa é outra citação. Então basicamente eles dizem, sim, vamos negociar, mas não vamos negociar sobre a única coisa que realmente importa. Mas parece um pouco de manipulação. Mas olha, nunca vimos isso antes, né? Depois que os mísseis balísticos foram abatidos do céu pela Marinha e Exército dos Estados Unidos, as equipes de interceptação cumpriram seu papel derrubando os mísseis.
Verdadeiros heróis interceptando mísseis e engenheiros que criaram os mísseis interceptadores. Parabéns! O CENTCOM postou isso. O Comando Central dos Estados Unidos e as Forças Armadas da Arábia Saudita realizaram ataques de precisão no Iraque em 28 de julho contra terroristas alinhados ao Irã, que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica direcionou para atacar forças dos Estados Unidos e infraestrutura saudita. Aviões de ataque dos Estados Unidos e da Arábia Saudita atingiram locais de logística e armamentos de terroristas no leste do Iraque, em resposta a mais de 30 ataques com drones ordenados pela Guarda Revolucionária Islâmica nas últimas 72 horas. Os ataques injustificados contra as forças dos Estados Unidos não tiveram sucesso, e então veio o aviso em linguagem clara. A Guarda Revolucionária Islâmica e seus milícias terroristas aliadas devem parar os ataques para evitar outra resposta militar dos Estados Unidos. O Comando Central não especificou as milícias envolvidas. Eles só citaram o leste do Iraque e não informaram danos, apenas divulgaram um número que coloca tudo em perspectiva. De fevereiro a abril, mais de 600 tentativas de ataques contra cidadãos e instalações americanas por milícias alinhadas ao Irã somente dentro do Iraque. 600. E do lado saudita, o major-general Turki al-Maliki confirmou que as defesas aéreas sauditas interceptaram e destruíram vários drones lançados a partir do território iraquiano contra instalações de petróleo na província oriental, perto de Riad. Vamos falar sobre os aviões que o Comando Central decidiu mostrar e provavelmente os que a Arábia Saudita trouxe. Então, o Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II foi construído nos anos 1970 para uma única função: destruir colunas de tanques soviéticos atravessando o corredor de Fulda. Essa empresa não existe mais, a União Soviética também acabou. Mas o que ainda está aqui é o Warthog, e ele ainda está voando, e este ano tem sido uma das estrelas desta guerra. Comecemos pela canhão, já que todo o resto foi feito ao redor dela. O GAU-8 Avenger é aquele canhão Gatling de 7 canos de 30 mm disparando cerca de 3.900 tiros por minuto. Ela é tão grande que a fuselagem foi projetada ao redor da arma, e não o contrário. Ela fica um pouco fora do centro, alinhando o cano que dispara com a linha central da aeronave. Ao redor do piloto há uma cabine blindada de titânio, e os controles de voo são tão redundantes que o avião pode voltar para casa com partes faltando, como já vimos acontecer neste conflito. O mais valioso que ele faz aqui, talvez menos dramático, mas impressionante, é conseguir voar por longos períodos. O Comando Central afirmou isso em sua publicação. O A-10 pode permanecer em voo por horas, aguardando e pronto para executar uma missão sempre que necessário. E isso é importante exatamente para essa missão, porque você está caçando a logística das milícias espalhadas pelo leste do Iraque, não necessariamente instalações fixas com pista de pouso e torre de controle, mas sim complexos galpões Toyota Hilux. Se você vê um monte de Toyota Hilux, basicamente chamando as coisas pelo nome. Onde houver terroristas no mundo, certamente haverá uma frota de Toyota Hilux. Agora pense nas peças usadas por esses grupos, como morteiros, variados tipos de munição e drones. Isso não se resolve apenas com caças rápidos passando a 500 nós em uma só passagem. Você resolve isso com algo que chega acima, permanece acima, distingue o que está vendo e atinge precisamente o que precisa ser atingido. Quero dizer, ambos fazem o trabalho incrivelmente bem porque, novamente, o F-15 da Arábia Saudita é altamente capaz. E provavelmente F-35, F-16 e F-15E. Ainda não sabemos exatamente quais caças serão usados, mas eu adoro a dica que o CENTCOM nos deu com aquela foto do A-10. Durante a Operação Fúria Épica, na fase original da guerra, o general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, afirmou em coletiva no Pentágono que o A-10 agora está em combate ao longo da Frente Sul, caçando embarcações rápidas de ataque iranianas no Estreito de Hormuz. E aqui está o detalhe. Esse avião deveria ter sido aposentado, mas o Congresso bloqueou a aposentadoria, exigindo 103 aeronaves até setembro. Então, em 20 de abril, o secretário da Força Aérea anunciou que 3 esquadrões continuariam voando até 2030 para preservar o poder de combate até que a Base Industrial de Defesa aumente a produção de aeronaves. Então isso é simplesmente incrível. Saber que o A-10 vai continuar até 2030, o Javali basicamente pôde ficar porque continuou provando que era necessário. E agora, isso é algo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar, mas eu quero dedicar um tempo a isso porque provavelmente vai ser pouco divulgado. A Força Aérea Real Saudita entrou no Iraque junto com os Estados Unidos. A Arábia Saudita voa com o F-15SA. Essa é a variante mais avançada do Eagle já produzida, junto com o F-15X com radar AESA, controles de voo fly-by-wire e 2 pontos de armamento a mais do que a maioria dos F-15S da frota antiga. Eles também operam caças Typhoon.
Eles têm realizado operações de combate no Iêmen há décadas, mas essa não foi uma contribuição simbólica e não é um parceiro que você teria que arrastar junto. Eles são altamente capazes. Eu conheço alguns desses pilotos pessoalmente e já vi como eles operam em Riad. Esses são pilotos de caça de alto nível em coordenação com o Comando Central e eles reservam o direito de responder ainda mais na hora e no local que escolherem, porque estão sendo atacados por essas milícias iraquianas. Este é um força militar profissional seguindo o protocolo e agora atuando em plena sintonia com os Estados Unidos. É ótimo ver um parceiro do Golfo tomar a iniciativa e liberar seus caças junto com os dos Estados Unidos, realmente inspirador. Alguns dizem que um desafio é a coordenação para evitar conflitos. Duas forças aéreas, comandos, regras de engajamento e culturas de rádio compartilhando o mesmo espaço aéreo sobre o Iraque à noite contra alvos em movimento. Colocar aeronaves dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no leste do Iraque na mesma noite em alvos diferentes sem interferências exige anos de treinamento. Esse relacionamento foi construído ao longo de décadas, não apenas nesta semana. Os Estados Unidos têm colaborado com a Arábia Saudita em diversos exercícios há décadas, resultando em ótimos relacionamentos. E estamos vendo isso acontecer agora, enquanto eles enfrentam juntos o império do mal do Irã. Vamos falar sobre o Irã e seu dispositivo militar real, pois eles não são insignificantes e não devem ser subestimados. Então, quando se trata do que eles realmente têm, você já viu nas transmissões ao vivo que fizemos. Eles possuem vários bunkers com centenas de locais para armazenar esses mísseis balísticos. Foi exatamente isso que usaram. Eles também não achavam que suas forças proxy seriam alvo. Neste momento, eles tentam mostrar que não vão negociar sobre o Estreito de Hormuz. Esse é o principal argumento deles. E então eles lançam mísseis balísticos durante essa pausa tática. Agora, as Forças Armadas dos Estados Unidos deixaram claro que o cessar-fogo terminou enquanto eliminam redes de proxies no Iraque. Gostei do que o CENTCOM disse, resumindo tudo em uma frase. Eles disseram, terroristas alinhados ao Irã que foram dirigidos pela Guarda Revolucionária Islâmica, não apenas afiliados, não apenas alinhados, dirigidos. E então a Arábia Saudita, um país que passou toda essa guerra tentando não ser puxado necessariamente para o lado do Irã. Sabemos que eles têm lutado contra os Houthis, agora colocam caças sobre o Iraque, então Teherã não perdeu apenas um depósito. Agora eles enfrentam uma coalizão em fortalecimento, o que representa um grande desdobramento no conflito. Você chegou ao resumo global, meu amigo. Veja o que ocorre. Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos constroem o futuro juntos. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou hoje que os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos estão criando a primeira força-tarefa militar bilateral de inteligência artificial da história. Ela se chama Força-Tarefa Talon Synapse. Cerca de 20 especialistas americanos e emiradenses em IA, dados e cibersegurança estão se unindo porque, veja só, os Emirados Árabes Unidos já tiveram mais de 1.600 drones iranianos disparados contra eles até agora. Eles coletaram esses dados para criar sistemas de mira e detecção com IA, entre outras soluções contra enxames de drones do Irã. Isso vem da experiência e os Emirados Árabes Unidos se unirem aos Estados Unidos é um ótimo sinal. Além disso, 2 presidentes diferentes visitaram a Casa Branca ontem. Bibi Netanyahu, de Israel, e Zelensky, da Ucrânia, participaram. Netanyahu afirmou que foi uma das reuniões mais produtivas que já teve com um presidente dos Estados Unidos. Vamos ver como isso se desenrola e o que significa. Israel vai se envolver mais? Israel pode se afastar um tempo e deixar a coalizão dos parceiros do Golfo assumir? Com Zelensky entrando, esse é o ponto principal. Depois da reunião com o presidente Trump, disseram que ele se encontrou com os CEOs da Lockheed Martin, mas ele não estava pedindo mísseis. Ele estava pedindo a licença para fabricá-los, que já foi pré-aprovada pelo governo Trump, de acordo com os relatos que vimos. Isso representa mais capacidade de enfrentar a Rússia com o míssil interceptador Patriot. Bem-vindos à análise estratégica 4D, meus amigos. Então, aqui está o que está acontecendo com aquele A-10 Warthog, possivelmente o que está entrando. Podem ser F-15S, F-15SAs da Arábia Saudita. Obviamente, esse cessar-fogo aqui basicamente acabou de vez. A partir daqui pode seguir uma troca de retaliações, mas parece que o Irã está implorando por mais bombas. Sabemos que 20% dos alvos no Irã ainda não foram atingidos, eles foram deixados de lado. Então, infelizmente, parece que o Irã está escolhendo o caminho mais difícil. Eles basicamente estão se encaminhando para uma situação em que Estados Unidos, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos talvez precisem mirar mais infraestrutura, como pontes e usinas de energia.
Espero que o povo livre do Irã possa se armar em breve. Seria incrível se eles conseguissem se armar, sabe? Distribuir 100 mil revólveres 38 especiais. Vocês já me ouviram dizer isso antes, mas deem a eles armas de mão para ameaçar a guarda revolucionária. Não precisam de armas longas, só armas de mão. Assim, a guarda revolucionária teria que ponderar antes de invadir casas para retirar alguém, sabendo do risco de serem mortos. E quem sabe? Isso pode ser o que leva esse conflito a um ponto em que agora o A-10 Warthog, o F-15I, o F-15SA possam estar voando. Apoio aéreo aproximado com assessores militares e recursos aéreos para ajudar o povo livre do Irã a retomar o país. Sei que não é fácil e é pedir muito, vamos ver como isso se desenrola. Gostaria muito de ouvir sua opinião sobre essa banheira de titânio voando sobre o Iraque e esmagando os milícias pró-Irã. É muito bom ver isso acontecendo, com as milícias pró-Irã finalmente sendo avisados de que vocês são apenas um braço, um tentáculo da Guarda Revolucionária Islâmica. Então deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que você tem a dizer. Me siga no X, me siga no Instagram, eu posto lá praticamente todos os dias. Muito obrigado por assistir, pessoal. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner, encerrando por aqui.